Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, que Deus abençoe seu dia, sua noite, sua tarde, que Deus esteja sempre com vocês. E vamos iniciar um devocional. E o devocional que eu estou fazendo aqui é Café com Deus Pai. E o dia de hoje é 3 de outubro. E o título é Não se vitimize. E aí logo depois ele coloca um versículo bíblico que está em 2 Crônicas. Esse livro é o Café com Deus Pai de Júnior Roscioli. E o versículo bíblico que ele coloca para dar base para o texto é 2 Crônicas 34, 1, 2. E diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu precensor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. E agora vem o texto base que ele coloca, que é: você consegue imaginar uma criança tomando conta de todo um reino? Pois bem, foi justamente isso que aconteceu com Josias. Tornou-se rei de Israel aos 8 anos, algo inimaginável. A Escritura nos mostra em Josias uma sabedoria natural ao assumir o trono aos 8 anos, após a morte prematura de seu pai. O jovem promoveu uma grande reforma em Israel, mandando enxugar todas as práticas idólatras e restaurando o verdadeiro culto a Deus. Você pode pensar, mas o jovem rei teve em seu pai e seu avô o incentivo necessário. Não é verdade? O pai dele foi morto depois de reinar apenas 2 anos. O avô dele reinou 55 anos. Ambos não foram exemplo, pois fizeram o que o Senhor reprovava. Meu pai, meu avô e meu bisavô não foram exemplos para mim. Todos não tiveram cuidado com a esposa e os filhos. Mas, assim como o jovem Josias, eu também me posicionei para viver uma realidade diferente daquele que precisei, em vez de ficar me vitimizando. Pode ser que até o dia de hoje você sempre tenha depositado as consequências do que vivia em seus pais ou em pessoas que o rodeavam. Enquanto eu fiz isso, nunca rompi em diversas áreas da minha vida. Precisei fazer uma entrega genuína a Deus, tomando um posicionamento para que minha realidade fosse mudada. Você pode ter a sua realidade mudada hoje, desde que decida se entregar totalmente ao Senhor, reconhecendo que até aqui você sempre buscou culpados em vez de ser o autor da sua própria escolha. Há pessoas que dizem estar esperando em Deus. O que eu digo é que Ele está esperando por você. Dê um passo de fé e viva o novo de Deus. Não somos vítimas da vida ou das pessoas. Somos autores das nossas histórias. Devocional de 277, de 366. Leitura bíblica, Eclesiastes 3. Palavra-chave, autoridade. E agora uma anotação. E esse foi o devocional que tivemos de hoje, dia 3 de outubro, na qual você pode se imaginar nesse texto se você seria capaz de assumir uma coisa sendo criança, ou seja, não é só criança, de modo de dizer de idade. Tem muitos adultos mesmo que ele tem 50 e tantos anos ou menos do que isso, mas está na sua juventude, mas não tem um posicionamento de pessoas adultas, de maduro. A sua mente está de criança, faz coisas como se fosse criança, e não é isso que Deus quer. Deus quer posicionamento de pessoas adultas, porque tem gente também que tem pouca idade
como foi o caso de Josias com 8 anos. Mas o que foi que ele fez? Ele reuniu e pediu que todas aquelas práticas ruins que era a idolatria, ele abominou, ele retirou, porque ele queria que fosse feita a vontade de Deus. Então, ou seja, ele com pouca idade, ele não era capaz de assumir um trono, mas o seu primeiro passo foi fazer o que agrada a Deus. Então, ou seja, a mente dele era de 8 anos, ele tinha a idade de 8 anos, mas a mentalidade dele foi maior do que o pai e do que o avô, que reinou um por 2 anos, o outro por 55 anos, ou seja, não teve, foi pouco tempo de um e muito tempo de outro, mas nenhum agradava a Deus. E ele com pouco tempo, com dias, ele já fez o que agradava a Deus e Deus foi com ele. Assim é no dia de hoje. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a vontade de Deus. Às vezes dói, às vezes é prazeroso, às vezes é apredejamento, mas é tudo que é da vontade de Deus. Então esse foi o devocional do dia de hoje. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.